Quero iniciar uma história dirigida por Deus. Por volta do ano 1964, a minha mãe, que não era evangélica, fazia parte da Igreja Católica, foi evangelizada por uma jovem casada. O nome dela era Teresa, e ali surgiu uma oportunidade de nós, eu entendo hoje, Deus queria que eu fosse criado na igreja porque tinha um propósito com a minha vida. E ali era o ponto final, não tinha mais como Deus permitir que eu não me envolvesse com a igreja. Então, e a minha mãe também, porque ela foi uma referência muito grande para a minha vida. Só que neste primeiro momento ela não conseguiu entender que era Deus, quando esta irmã cristã falou que o único meio para salvação era Jesus. E a mãe acreditava que Maria também era um meio de intercessão. E aí ela explicou que não. E a mãe disse, olha, então, já que a gente está nesse conflito, não me fala mais da igreja cristã evangélica. Bom, esse foi o plano A de Deus. E Deus teve que usar o plano B. E o plano B, aí Deus foi bem radical. Porque Deus sabia que havia uma resistência muito grande na minha mãe. E ela precisava ser impactada para quebrar aquela resistência. Então o que Deus fez? Eu, de repente, fiquei mal. Fui para o hospital, fui desenganado pelos médicos. Em questão de alguns dias, os médicos disseram para minha mãe, e eu vejo hoje que foi uma direção de Deus. Teu filho vai morrer. Não tem como ele sobreviver a essa enfermidade, nós não conseguimos fazer nada, ele vai morrer, questão de horas. E em vez de me deixarem morrer no hospital, me entregaram para a mãe morrendo. E a minha mãe foi para casa, dentro de uma direção de Deus, de uma engrenagem espiritual, que ela não entendeu. E questão de horas, tardinha para a noite, ela já tinha perdido um filho, então já tinha experiência com a morte. E ela viu que eu morri. Como os médicos falaram, aconteceu, eu morri. E eu tinha uma irmã com uma limitação mental, e a mãe era sozinha, me criei sem pai, e ela precisava de alguém que cuidasse da minha irmã para poder providenciar meu sepultamento dentro de uma engrenagem de Deus. A pessoa que morava mais perto da nossa casa era aquela irmã. Que eu creio que aquela mulher naquele dia, o Espírito de Deus tinha falado com ela alguma coisa. Se ela estava em jejum, eu não sei, mas quando a mãe chegou para ela e disse, o meu filho morreu e eu preciso da tua ajuda para te cuidar da minha filha, para eu providenciar o sepultamento dele, aquela mulher disse assim, Julieta, agora tu vai ver quem é Jesus. Eu vou orar e o teu filho vai ressuscitar. A mãe disse que ficou apavorada. Ela disse, essa mulher é louca, mas eu não tenho alternativa. Eu disse, não, o meu filho está morto, eu já tenho experiência. Ela disse, não, eu sei que está morto. Eu vou orar, Jesus vai ressuscitar. A mãe disse que ela pegou a Bíblia, desceu, foi até onde eu estava, constatou que eu estava morto, orou, disse que na hora que ela orou não aconteceu nada. Mas quando ela abriu a Bíblia, eu não sei nem onde é que ela leu. Quando ela abriu a Bíblia e ela começou a ler a Bíblia, a mãe disse que a vida voltou. E eu ressuscitei. Dentro de um propósito que nem a mãe imaginava, muito menos. Tinha 2 anos quando aconteceu isso. E aí
a minha mãe se rendeu a Jesus. Desde que me conheço, né, por gente, sempre estive na igreja. A infância foi na igreja, participei da escola bíblica, escola infantil, depois juventude. Me criei na área região norte de Porto Alegre. Eu me lembro que a igreja onde eu cresci, né, me criei, cresci, naquela época ali da minha infância, 9, 10, 11 anos, havia muito temor na igreja. Um temor muito grande na igreja. Tu olhar para um obreiro assim, tu tremia, né? Olhar para os olhos daquele obreiro, os olhos do obreiro brilhavam. Era algo assim que tu ficava tremendo, né? Havia um temor muito grande, né? A igreja orava, buscava a Deus. A igreja chegava cedo, antes dos cultos, dobrava o joelho e ficava orando. E ainda havia naquela época ali, havia ainda aquela santificação, aquela santidade na igreja. O temor de Deus. E eu comecei a viver uma vida a partir dos 2 anos na igreja, praticamente, como um bebê ainda, numa igreja evangélica, pentecostal, de doutrina. Uma igreja, me criei numa igreja, só para ter uma ideia, com 9 anos, eu chutei bola pela primeira vez. E uns 2, 3 dias, e aquilo ali, para um menino, nunca tinha chutado bola. E aí, aquilo meio que agradou a minha carne, né? E eu tô chegando num culto na terça-feira, e quando nós chegamos, o porteiro estava ali, aguardando. E aí eu, na mãozinha na mãe, 9 aninhos, ele, ao invés de abrir a porta para a gente entrar, a mão dele veio para minha cabeça. E ele disse assim: assim diz o Senhor, não te envolve com futebol. Isso não me agrada. E eu tenho um plano com a tua vida. E o diabo vai tentar inviabilizar o que eu tenho contigo. Foi a primeira vez que eu ouvi um profeta dizer que Deus tinha um plano com a minha vida. Eu era um menino sem nenhuma expectativa, sem pai, criado só pela mãe. Minha mãe tinha dificuldade de me alimentar, de me cuidar. E não havia nenhuma expectativa de que um dia eu pudesse ser alguma coisa, servir para cooperar com a igreja. Mas ali naquela igreja, humilde, de doutrina, de santidade, o porteiro era um profeta. Então vejam, a gente tinha um temor. Então, o meu início na Assembleia de Deus foi assim. Imagina, se o porteiro era um profeta, o dirigente da congregação, a gente olhava para ele como se fosse um anjo. Tinha toda uma reverência, né? A gente olhava aquele homem como um homem de Deus. E ele se portava como um homem de Deus. A minha conversão foi em 81 para 82. De 81 para 82. E a irmã Maria conta que mais um período, um pouco mais atrás do que quando eu conheci a palavra de Deus, o poder de Deus era uma coisa assim, tremenda dentro da igreja. Era uma glória de Deus. Havia um temor assim, o pastor Otávio contava, que podia rolar um banco, virar um banco lá atrás, que ninguém olhava para trás. Aquele temor, aquela glória de Deus. Quando os corais cantavam assim, era uma coisa tremenda a glória de Deus. Era algo tremendo, muito forte. Os homens do interior do estado, se eles pudessem comprar uma alma, eles compravam. Eles davam terras, faziam tudo por amor, por amor. Essa foi a minha formação.
na igreja evangélica, né? Na Assembleia de Deus. Eles não nos davam aquelas bases bíblicas, não nos ensinavam. Na questão de estudo bíblico, de escola bíblica, havia uma debilidade muito grande. Eles não conseguiam fundamentar para nós, naquela época, as bases doutrinárias. Mas era tanta glória de Deus na vida daqueles homens. Eles diziam, não se envolvam com isso, as irmãs não cortem cabelo, os meninos não se envolvam com esporte, sirvam a Deus, ore, sejam santos, né? Não se envolvam com o mundo. E para nós era suficiente. E eles falavam, eles não conseguiam dizer o porquê, como, onde estava a base. Mas eles falavam, olha, não faz isso, não anda assim, Deus não se agrada. O Espírito de Deus revelava para eles, mas eles não tinham conhecimento. E exatamente por eles não terem esse conhecimento e passarem para a igreja essa base bíblica, foi que quando aqueles obreiros já de idade, eles foram partindo para a eternidade, e já foram ficando aqueles que já tinham mais conhecimento, né? Mas não tinham aquela intimidade com Deus. Essa transição é que acabou inviabilizando a permanência de muita gente. Eu fui então nessa igreja e lá começou um grupo de juventude, recente, estava começando, né? Era lá pro lado do Brasil. E eu dei o meu nome para me batizar. E um dia chegou um moço cheio de Espírito Santo, para pregar no meio da juventude ali. E ele começou a dizer, eu sou lá do Teresópolis, o meu pastor é uma bênção. E a gente não conhecia. O filho do meu pastor tem o dom da palavra. Quem era esse pastor? Quem era o filho do pastor? Era o pastor Otávio, e o filho dele era o pastor Humberto. E o irmão Humberto tinha 15 anos naquela época, se não me trai a memória. E eu acabei fazendo uma amizade com esse rapaz. Em questão de dias, eu estava para me batizar. A recente entrada na igreja, era uma questão acho que de um mês que eu estava na igreja, né? E já tinha sido marcado o batismo e eu dei o meu nome. E ele falou assim, o Paulo, vamos comigo lá, tu vai conhecer o meu pastor, o filho dele. Eu digo, vamos lá. Aquele primeiro amor, né? Nem batizado eu era. Quando eu chego lá, na igreja do Menino Deus, estava tendo o curso da ETAD, né? E era finalzinho da tarde, no sábado, né? Me sai aquele grupo de alunos, quem sai junto ali? O pastor Humberto. Naquela época ele era auxiliar da obra, né? Eu me lembro que ele usava sandália, ele era muito novo. Eu me lembro aquele sorrisão dele, assim, era um jovem alegre. Sabe aquele jovem, assim, que tu vê alegria no seu rosto, sabe? Esse aqui é o meu irmão e tal, dele me abraçou e ali a gente ficou amigo. E eu fui uma vez e não saí mais. Só me batizei e fui congregar em Teresópolis. Foi uma coisa assim, nem fiquei naquela igreja, mal conheci. Então praticamente eu nasci na Assembleia de Deus. E ali fiquei, o pastor Otávio na época era presbítero em Teresópolis, né? Era uma igreja de madeira, né? E ali a gente ficou junto. E aí é onde eu comecei a frequentar a casa do irmão Humberto. E a gente ficou muito, muito, muito amigo, assim, que era uma coisa violenta a nossa amizade. Ao ponto tal que aí a nossa casa pegou fogo no Jardim Sabará, meu pai tinha falecido, a minha família se dissipou. E eu fui morar com a minha avó no Cristal. A minha avó lá no Cristal. E o Cristal é bem perto de Camaquã, onde morava o pastor Humberto. Então eu vivia na casa dele. Eu dormia na casa dele. E comecei a dormir, eu morava mais lá do que na minha avó. E aí ficou uma amizade assim, tremenda. E nós era muito novo, nós era jovem, né? E nós começamos ali a orar.
a orar, 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 orar. Começou assim, eu e o irmão Humberto, e nós temos um acordo. Ele me pediu assim, ó, não, irmão Paulo, vamos orar todas as quartas-feiras. Então, quarta-feira, quando eu não estava de plantão no hospital, naquela época eu não estava fazendo faculdade, né? Nós ficávamos orando na casa dele. Desde de manhã, de joelho dobrado no quarto, até às 6 horas da tarde. E eu me lembro que o irmão dele, o Enos, quando chegava 6 da tarde, ele batia no quarto, nós falamos, Léo, tá na mesa. Ele sempre falava isso aí, sempre falava isso. Tá na mesa. Aí nós ia lá, e daí nós ia fazer uma alimentação. E a irmã Maria sempre dizia assim, ó, irmão Paulo, mais um dia de vitória. Ela sempre falava isso aí pra mim. Todo esse jejum. Agora, o que acontece? Os meninos da minha época começaram a se afastar de Deus. Os novos obreiros, que já não tinham intimidade com Deus, tinham mais conhecimento da palavra, entre aspas, porque o conhecimento deles era o de dizer que não precisava permanecer daquela forma na doutrina, porque Deus aceitava, o que interessava era o coração. Então aí eles já começaram a distorcer a palavra, né? Então, e aí bem num momento sensível da minha vida, porque na minha adolescência, a transição começou. Aí começaram a facilitar, já não se importar mais, né? Não começou onde eu congregava, mas começou nas igrejas mais de uma classe média mais, né, consolidada e tal, na nossa central, na matriz. Daqui a pouco, lá um distrito lá, né, começou lentamente começou a se mundanizar, vamos usar o termo. Começou assim a ficar mais solta a coisa. Um só, lá um pontinho lá. Mas era uma coisa assim que, pra época, era uma coisa difícil até de se aceitar. Era uma coisa assim, não pode, porque qualquer coisa tinha uma disciplina, né? Ninguém ousava, por exemplo, cortar o cabelo, usar uma joia, um brinco, alguma... Não, isso aí jamais. Só que aquilo começou a crescer, né? E aí eu já comecei a fragilizar. Tinha alguma coisa no meu coração que eu não tinha explicação. Hoje eu entendo. Eu não conseguia me sentir bem, me sentir feliz e me envolver com os mundanos, com aqueles que estavam mundanizando. Mas eu não sabia por quê. Eu não tinha base bíblica. Eu não tinha o conhecimento fundamental para... Mas tinha alguma coisa. Eu me lembro que eu era menino ainda, e um dia a minha mãe, foi a única vez que eu vi a minha mãe desenhando em toda a minha vida. Ela me chamou, ela tinha uma cartolina, e ela me chamou numa mesinha, e ela disse: meu filho, a mãe teve uma visão do arrebatamento. E ali ela começou a desenhar a igreja sendo arrebatada, e ela disse: as irmãs que estavam sendo arrebatadas, nenhuma tinha o cabelo cortado. E ela desenhou para mim. Os meninos não usavam roupa indecente, as meninas não usavam roupa indecente, as irmãs tudo de vestido, as irmãs que foram arrebatadas. E aquilo marcou a minha vida. Aquilo entrou. Quando a igreja começou a se mundanizar, aquilo começou a me confrontar com o mundanismo. E só que daí, depois que passar do tempo,
na minha juventude já, quando eu já tinha uns 17 anos, 16, aí a igreja já estava... o mundanismo ele começou pela matriz de sua sede, e aí dali foi se espalhando para as congregações. Eu creio que a causa, o que acontecia, né, nessa década aí de 80, um pouquinho antes, e aí 80 para frente, havia muitas campanhas, né, realizadas nas congregações e congressos gerais. Havia uma manifestação, mover de Deus muito grande. Muito grande. Participei de congressos ali no tempo da juventude, na matriz, que era uma... Meu Deus do céu, uma glória, um fogo, uma glória de Deus. Mas chegava no outro dia, na semana, não tinha palavra, né? Não tinha ensinamento, não tinha esse foco do ensino da palavra de Deus. A ênfase não era o ensino. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga, né? A palavra de Deus é a lenha.